pessoal, bem-vindos a mais um Logotonia, um produto do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias. Lembrar que a gente tem um canal no YouTube com o mesmo nome, uma página na pior rede, o Facebook, um Twitter, @Logotonia, e o nosso podcast está no YouTube e no SoundCloud. Hoje a gente vai discutir um pouco as relações entre ficção e teoria, tomando como base para a discussão a obra A Mão Esquerda da Escuridão, de Ursula Le Guin. E hoje a gente está aqui, eu sou Márcio Carvalho, a gente está com os professores Joseline Pipe, Guilherme Foscolo, Janaína Lozada e Fran. Pronto. Guilherme, quer começar? Ou a gente passa para a Josi? Não, vamos começar. Primeiro, eu só queria lembrar que, porque tem uma série de episódios já do Logotonia, que a gente está trabalhando agora já com 3 formatos diferentes, né? Um formato que são as entrevistas, que aí já vem indicado no vídeo ou no podcast, que é uma entrevista e tal. A gente tinha aqueles formatos de mini-aulas que a gente estava apresentando antes, né, ou de discussões, e o formato do Ficciones, que são essas narrativas teórico-ficcionais que só estão em formato podcast e que pretendem produzir esse tipo novo de produto que, enfim, seria uma coisa mais no terreno da indiscernibilidade aí, né? Agora, esses novos que a gente pretende começar a fazer, enfim, vão tentar emplacar essa discussão, eu acho que talvez um pouco mais, de uma maneira mais descontraída, né, menos formal, que coloca em suspensão essa coisa da teoria e da ficção, né? E daí, como o Márcio falou, o primeiro livro que a gente vai discutir hoje é o livro da Ursula Le Guin, A Mão Esquerda da Escuridão. Nós vamos dar continuidade com outros textos e sugestões das pessoas também. Quem quiser sugerir alguma coisa, algum ouvinte, às vezes, não sei, né, ou algum ouvinte para ser discutida, a gente aceita sugestões, né? E, bom, o interessante desse livro, primeiro, eu acho, para começar a discussão, é que ela tem uma introdução, um livro de 69, e ela tem uma introdução que ela faz ao livro, que ela discute aquilo que eu acho que vai estar norteando o nosso papo hoje, o papel teórico da ficcionalidade, né? E na introdução dela, ela vai dizer que parece a ela um exercício de experimento mental que sempre diz respeito ao presente, mais a realidade presente do que a realidade futura. E nisso ela parece estar em consonância com uma série de outros pensadores e pensadoras a respeito do papel da ficção. Né, só para eu colocar rapidamente 2 nesse sentido, né, e completamente de maneira anacrônica. Por um lado, a gente vai ter, por exemplo, um Marx em 18 de Brumário, e que me parece que de maneira bastante inovadora, colocando de maneira distinta do que se pensa normalmente sobre história, o papel da história, não enquanto verdade, mas quanto um agente ou tecnologia que produz mudança no presente. E aí no 18 de Brumário isso fica claro no sentido de como a história é instrumentalizada para ação política. Muito mais do que aquela pegada que a gente já conhece em Marx, de perceber a história como uma ciência de grande nobreza e etc, etc. Né? Por outro lado, muito mais adiante, você vai ter um autor em tudo diferente de Marx, como o Arthur Danto, que em determinado texto, que eu não lembro o nome agora, eu não sei se é na Morte da Arte ou no futuro ou no Mundo da Arte, há uma passagem que ele vai dizer do papel da ficção, e que vai muito na toada da Ursula Le Guin, e que ele vai dizer que as ficções, elas dizem muito mais respeito ao presente do que ao futuro, de modo que, óbvio, né, nenhuma dessas ficções a respeito do passado, elas parecem coincidir, nenhuma dessas previsões futuras feitas no passado parecem coincidir com o nosso presente, né, colocando o nosso presente como futuro dessas ficções, né. Agora, uma outra curiosidade, e rápido para já começar a conversa, é o texto do Peter Burke, que saiu na Folha de São Paulo, e que
Agora eu me esqueci o nome do texto. A História do Amanhã. E aí nesse texto ele vai no autor, que é o Reinhard Koselleck, para discutir a ideia do Koselleck sobre futuros possíveis, né? E o que o Burke chama atenção é que me parece, então, interessante pensar que existe um museu de futuridades, né? Ou existem museus de possíveis futuros, ou de descrições do futuro, e que são datados na medida em que, obviamente, dizem muito mais respeito ao presente em que essas futuridades foram produzidas do que especificamente uma previsão do futuro distante, assim, né? Algum comentário sobre o texto da Leguin? A Josi queria fazer uma colocação sobre o horizonte que foi produzido o livro, né? Bom, é interessante a gente ter em mente que esse livro, especificamente, A Mão Esquerda da Escuridão, ele foi publicado em 1969, nos Estados Unidos. Então, se a gente tem o contexto daquela época, né, contra a cultura, né, o esfacelamento, né, do cotidiano também, que naquele período ali começou a se intensificar, a gente consegue perceber nas entrelinhas muito daquele contexto histórico específico daquele período ali, né? Então, uma coisa que eu quero destacar nessa... antes de começar a falar especificamente, né, sobre o livro, é esse posicionamento dela, que ela se dizia feminista, taoísta e pacifista, né, que são aqueles 3 elementos básicos ali da cultura hippie também, né? Tanto que esse livro, ele é tido como uma das influências da cultura hippie, né? Esse debate sobre a questão do gênero, né? Ser central e ao mesmo tempo não ser central, né? Basicamente isso, né? Queria comentar que do decorrer da história, né, esses elementos aí vão ficando bem claros, a ponto da gente se dar conta de que a própria narrativa dela, por mais que ela na introdução do livro diga que todo romancista é um mentiroso, ele tem muito de realidade. E aquela realidade daquele momento ali que ela vivia, aqueles fatos políticos, sociais que ela presenciou naquele momento. Para não dar nenhum spoiler, eu acho que é importante também tentar fazer evitando spoiler, um resumo do livro, assim, né? Uma resenha rápida, né? Assim, do que o livro trata, né? Bom, basicamente a história é passada num planeta chamado Gotham, que é dividido em países ou nações. Os 2 principais são Karhide e Orgorian, algo assim. Mas tem outros países que são citados, né? E o personagem principal, o Genli Ai, é um ser humano que é alienígena a esse planeta, e ele é enviado da Comissão Ecumênica, que é um conjunto de 84 planetas colonizados, e ele é o primeiro emissário aí ao planeta Gotham para chamar os habitantes daquele planeta para se unirem à Comissão Ecumênica, ao conjunto dos planetas conhecidos. Só que a situação desse planeta é de não unificação. Então tem países diferentes, ele vai para um deles, que é um reinado, Karhide, e o ponto focal da história é que os habitantes desse planeta são, o termo que é usado, ambissexuais. Eles passam boa parte da sua vida, de um mês, num estado de latência de ambos os sexos, ou seja, numa androginia, e num período chamado Kemer, ou Kemer, não sei como é que seria lido, eles expressam ou o masculino ou o feminino. E isso faz com que todo habitante desse planeta possa, em algum momento da sua vida, ser mãe, gerar uma criança, e em outro momento da sua vida, ser um pai, fornecedor do gameta masculino.
No capítulo 7º, chamado Problema Sexual, que é narrado por uma mulher humana, ela dá a entender que tanto a Terra quanto o planeta Getten foram colonizados a partir de um outro planeta chamado Rhein. E dá a entender que foi feito algum experimento genético no planeta Getten para criar essa ambissexualidade. E aí o interessante é que, como vocês falaram, né, a ficção científica soft, a gente tem essa separação entre hard e soft, a ficção científica hard se focaliza mais na tecnologia, em explicar a tecnologia, autores como Clarke, por exemplo, mas a Ursula Le Guin é representante da ficção científica soft, ela escreve fantasia também, etc. Mas a ficção científica soft, eu costumo dizer que é como um experimento mental em que você pega uma variável da sociedade, extrapola essa variável e vê como se dá o espalhamento disso no resto da sociedade. Então, como a Le Guin faz essa extrapolação da sexualidade, né, permitindo uma igualdade sexual real na sociedade, ela meio que faz o experimento de como isso se espalha na sociedade como um todo. Então é uma sociedade que não tem o conceito de guerra, que estaria associado ao masculino, que tem uma série de outras características. Acho que o foco do livro, mais do que a linha narrativa, é descrever essa sociedade como uma sociedade com a ambissexualidade se desenvolveria. Interessante também dessa trama aí da sexualidade, do desenvolvimento dessa ambissexualidade, é o fato de que no momento do Khmer, que seria mais ou menos fazendo uma comparação com o Sil, né? A pessoa decide se vai ser homem ou mulher a partir também das influências externas e de outras pessoas. Eu também fiquei com a impressão que ela não decide. Acho que ela decide, não. Não, mas bom. Eu achei que é é um influência jogo externa também. Mas isso que eu a queria relação pontuar. com o outro. É na mas- relação com o outro que se define. Mas eu acho que aí talvez tenha uma pegada nessa questão do contexto, por exemplo. Esse momento em que ela está escrevendo é um momento que também você vai começar os estudos da ecologia e que você está trabalhando com a percepção de grupos animais que têm essa bissexualidade ou multissexualidade definida a partir do meio ambiente, né? E talvez isso vindo, não sei, eu estou pensando, por exemplo, na Dana Haraway, quando ela trabalha com a questão do ciborgue e como que a partir da aproximação do homem com as outras espécies e com a tecnologia nós nos descobrimos ciborgues. E isso é uma coisa meio desse contexto histórico que você descobre o fim de alguns limites, né? E a partir daí você extrapola para a ficção, tentando entender que outras possibilidades da existência humana que podem existir, né? Quer dizer, outras potencialidades que não estavam dadas e que fogem esse mundo bipartido, né? Homem, mulher, natureza, civilização, tecnologia, natureza, enfim. Então, talvez, nesse sentido, essa ficção, seja uma saída de compreensão para isso. Mas eu estava aqui também lembrando outra coisa que eu tenho lido agora, que é um texto muito curto do Humberto Eco, que está no livro Bibliofilia, que se chama Antes da Extinção. E ele vai trazer a ideia de uma percepção de fora, uma percepção marciana sobre o planeta Terra, né? Os marcianos conseguem acesso a algumas comunicações dos humanos depois da criação da internet, e logo depois da criação da internet, por volta de 2020, o planeta Terra extingue a vida. E a partir daí os marcianos vão construir a história do planeta Terra com fragmentos, seja da internet, daí o que a gente deixa na internet, né? Daí nessa questão mais dos rastros que vão ficando da nossa própria história. Então a questão, por exemplo, da sexualidade vinculada, que é o tema, né? Da sexualidade vinculada à estatutária grega,
né? Como que são os corpos dos humanos antes da extinção, né? Como que é os corpos dos humanos nas histórias em quadrinhos ou naquilo que é essa construção de uma ideia de futuro que nós fazemos de nós mesmos, né? Como que nós registramos esse futuro para nós mesmos. Então eu acho que tem essa pegada que pode ser interessante de romper o modelo também, é mais um outro tipo de ruptura do modelo, né? Mas só lembrando rápido... Desculpa, falar. só fazer uma pausa, só para dizer que eu vou passar o link, deixar linkado. Foi ótimo você ter citado Donna Haraway, porque dos vídeos mais legais que eu vi para me preparar para esse debate foi uma mesa redonda da Ursula Le Guin com a Donna Haraway. Muito massa, vou deixar linkado aqui depois. Eu só ia comentar rápido também nessa linha de que, de determinada maneira, me parece que essa coisa do alienígena, óbvio, tirando o alienígena espacial, ela não é nem tão nova, né? Tem essa coisa do viajante que cumpre com a mesma função, ou do estrangeiro, na filosofia principalmente, né? Montaigne, etc, etc. E essa coisa de que você tenta determinar ou traçar melhor os limites ou problemas de uma civilização se colocando no papel de alguém de fora, né? De algum estrangeiro, por assim dizer, né? Ou alienígena e tudo. Agora, curiosamente, no caso da Ursula Le Guin, nesse livro especificamente, muito embora me pareça que o tônus do livro, aquilo que é exponenciado, como o Marcos colocou, é a questão sexual, né? O livro é muito pouco sexual. Me pareceu, pelo menos, um livro pouco sexual. Né? Você fica na expectativa de ter um suruba, alguma porra dessa assim e tal, e o livro não marca esse território... né, tipo um Marquês de Sade, etc. Isso não acontece no livro, né? E uma coisa curiosa disso também, eu acho, é que a figura humana, que a gente estava conversando até um pouco antes, que é o Ai, ele me parece ser a figura menos sexualizada do romance, né? Então ele não me parece, pelo menos, se sentir sexualmente atraído por nenhuma nenhum dos humanos do planeta que ele visita, né? Ele não se entrega a participar de nada, tem uma tensão sexual que existe entre ele e o Straven, mas não se resolve essa tensão. Então me parece isso, né? E toda a construção o tempo inteiro me parece demarcar esse terreno de uma sociedade em que... Eu não entendi isso direito no livro, de fato. Se parece que ela está colocando a postura de uma sociedade que, porque possui esse lado feminino acentuado, ela vai chamar a organização da sociedade de uma organização que briga de família o tempo inteiro. Não tem guerra, mas tem discussão o tempo todo, etc. Parece que a sociedade se organiza, por exemplo, em Carride, e eu acho que é em Carride que ela vai citar essa passagem como um drama familiar permanente, onde é que as pessoas elas vivem em DR, por assim dizer, né? Grande parte da relação, inclusive, do Ai com o Straven é uma relação em DR. Assim, né? Só queria fazer um adendo. A Le Guin usa uma estratégia narrativa de ter capítulos que são em primeira pessoa do humano, do Gen Liai, alguns capítulos em primeira pessoa de Straven, que é ambissexual, alguns capítulos em que são descrição de lendas e mitologia, que são em narrador onisciente, e um capítulo, pelo menos, que é narrado por uma mulher humana, que é uma das primeiras que está chegando no planeta. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque talvez seja o Gimli olhando para aquela sociedade... interpreta como uma grande DE. Exatamente, porque você não cria uma visão de um estrangeiro em algum lugar que você conhece. Ela cria um universo e coloca um terráqueo lá, né? Isso. Então, ele é o ser com menos atividade sexual, parece, porque ele não se interessa por aquilo, porque ele é extremamente sexista. Ele está o tempo inteiro olhando para... pessoas que são andrógenas, que não estão no período Kemer, e está vendo o que ele pode puxar ali de uma figura mais masculina ou feminina. Por isso que ele não se interessa por nada. Então, é a figura do humano, né, falando isso. E sobre a narrativa, e aí a narrativa da autora mesmo, enquanto autora, escritora, propositora daquele negócio, ela cria, a minha impressão ao ler, é que ela cria um ambiente fleumático
na escrita para a gente entender o que é aquele estado de inverno, né? Porque ela começa a ficar interessante, né? Tem uma discussão logo no começo sobre o patriotismo e aí aquilo some, né? Parece que vem uma névoa do inverno e aí vem outra temática, né? Vem uma grande frente fria e aquilo some, depois aparece em outro momento quando você vai tratar dessa questão dessas DRs, dessas discussões que aparecem entre eles, que parece que também não tem relação, né? No final das contas você vai vendo que a narrativa ela é extremamente fragmentada, né? Ela tem uma construção, ela é criativa enorme, ela vai te dando argumentos, nomes, tanto de notas, questões temporais, questões das estações, né? Ela vai te dando um tanto de argumento e eu fiquei com a impressão de que eu não precisava daquilo para entender e chegar no desfecho, que foi me deixando um pouco incomodada, assim, com o nível de passividade, né, daquilo tudo, assim, nada acontecia, né? Quer dizer, eu fiquei sempre esperando assim, vai chegar um momento em que o enviado vai mostrar sua verdadeira face, vai falar, viemos aqui colonizar. Porque nem a Ekumen é uma colonização, né? Não. Parece que me lembrou da ideia do Zollverein, sabe? O Zollverein da Liga Econômica e Cultural, que possibilita a formação do Estado alemão, né? Lá em 1870. Me parecia mais assim, uma junção cultural, econômica, artística. Em momento nenhum ele fala assim, viemos aqui colonizar vocês. Eu pensei mais Nações Unidas, não assim... Mas o curioso é que Pode ela... ser também. O Zollverein era mais econômico, né? Inclusive. Mas o curioso é que ela descreve como religiosa essa comissão. Mística, né? Mística, é interessantíssimo isso. Mas veja o papel da mística também. Mas veja texto é legal. quantos elementos desse período que estão... Então, como que esse processo de ficção, ele dá uma entrada para aquele momento histórico que está sendo vivido. Quer dizer, que essas questões, a androgenice, a gente pega o David Bowie, por exemplo, né? E toda a cultura que vem a partir daí, você pega essa questão mística que está muito colocada, quer dizer, todos esses elementos estão circulando nesse mundo, né, do contemporâneo da produção da obra, né. Mas para pegar a coisa sexual rápido de novo, eu achei interessante que eu lembrei agora, me parece que um habitante desse mundo normal ter uma preferência sexual é entendido como um desvio, e que você pode fabricar artificialmente com drogas, induzir, né, essa preferência. Que é, por exemplo, a pessoa sempre querer ter o papel de mulher ou de homem. Isso é entendido como um desvio, assim. E fala de homossexualidade também, né? Diz que acontece em menor escala, né? Fala isso. Fala... Em pouca escala. Nem entrava na estatística porque era muito pouca escala. Isso foi uma coisa... Interessante nessa jogada de ela usar o narrador, quando a gente está vendo capítulos com o narrador ambissexual, ele olha para o humano e fala, é um pervertido. Eles chamam os humanos de pervertidos, porque eles estão em Quimera o tempo todo, né? Quer dizer, a gente está em atividade sexual o tempo todo. Isso é uma perversão para eles. Tá em Quimera significa ter assumido a forma de um sexo definido, né? Mas tem um drive sexual. Porque tem. Durante os 24 dias em que você está na androgenia, você não tem impulso sexual. E entrar no Quimera e não fazer sexo é algo doloroso. Eles descrevem, tem um certo momento em que um personagem secundário vai tentar seduzir Straven. Então esse personagem, e aí o que Josi falou, ele decide se colocar numa forma feminina e tenta seduzir Straven. Straven começa a migrar para a forma masculina, começa a ficar excitado e sai. E ele sai, aí é ele já, mas sai falando, eu saí me sentindo mal, porque com pena da pessoa que estava tentando seduzi-lo, porque entrar em Quimera e não realizar é muito doloroso para eles. Mas uma coisa curiosa também é que, pelo que eu entendi, não tem também a instituição do casamento, né? Que as pessoas podem jurar tem o Quemerim. Né? Ela fala que existe umas relações monogâmicas que são mais antigas, tradicionais, mas elas existem. Mas elas são aceitas, mas não são legalmente institucionalizadas. Elas são aceitas por tradição. Tanto, inclusive, fala também de incesto. Que o incesto não é proibido. Não tem o tabu do incesto. Eu tinha alguma coisa que eu não lembro direito. Tinha até a primeira gravidez, né? Parece que na primeira gravidez você já não pode mais
se relacionar com seu irmão ou sua irmã, não sei. É alguma coisa do tipo. Não é? Mas tinha algo dessa ordem aí que eu também não lembro direito. Mas esse negócio é curioso, eu acho, porque, enfim, tem essa coisa, eu acho, do alinhamento com um movimento, né, de fato, da década de 70, pensando melhor agora, que é esse movimento muito andrógeno, assim, né, como você colocou, do Bowie, na época do Iggy Stardust, mas que aparecem em outras ficções também, né, do período, né. Agora, o estranhamento para mim o tempo inteiro é isso, é que eu teria, para mim você fica com a expectativa de que em algum momento vai rolar uma sex opera. Uma explosão de alguma coisa explosão vai acontecer. Mas é interessante porque, veja só, a forma como o sexo aparece para eles chega até nós pela fala dos próprios gueterianos. E não é uma percepção humana. Então, talvez seja por isso que o livro não seja tão sexual. Ele é sexual, sim, mas na medida do gueteriano. Que depende apenas esse momento durante o mês. Tem um espaço dedicado. Pelo que eu entendi do livro é isso. Tem um espaço onde eles vão quando eles estão no Quemer para encontrar parceiros. Tem casas de Quemer. Isso. Né? Também isso é bem antropológico, né? Essa leitura do vindo de fora, né? Essa coisa que pode remeter ao viajante e tal, mas que é essa leitura do outro que é o total estrangeiro, que é o total estranho à situação, descrevendo com alguma explicação, com alguma forma explicativa como que se dá a vida do outro, né? E isso assim, pensando no que vocês estão falando, lembra um pouco essa leitura antropológica, né? De você ir para comunidades isoladas, estranhas, e descrever comportamentos do outro, né? Que lhes são estranhos. Então, isso é uma leitura também interessante aí. Mas veja que legal, foi muito bom tu falar de antropologia. Porque os pais dela eram antropólogos. Da autora, da Úrsula. Então, ela cresceu nesse ambiente. Os dois eram professores de Berkeley, na Califórnia. Então, ela cresceu no meio desses intelectuais. E um dos mentores do pai dela era Franz Boas. Tanto que o Alfred Kreber, que era o pai da Ursula Le Guin, ele descreveu a cultura como superorgânica. Né? Então, tem toda essa pegada. Nos próprios livros dela, eu li um texto, uma resenha, um comentário a respeito, e o autor trouxe o seguinte, que ela nos textos, nos livros, a partir dela, trabalha a ficção como uma representação fictícia do método etnográfico, que é a forma como ela descreve esses mundos, né? Esses personagens que são outras civilizações. Daí a ficção soft, né? Porque não está se descrevendo tecnologias, técnicas, ciência, você está descrevendo uma sociedade. Exato. E aí aparece ali o que tem de evoluído, de equipamento, Inclusive tem um momento, que eu não vou lembrar o nome, mas que ele vai, por falar em comunidades afastadas, que ele vai, o Alho, o enviado, ele vai uma sociedade, um grupo religioso. Como é que chama isso? Os álgures, eles fazem augúrios, eles veem o futuro. O líder é o Faxe. Isso, Faxe. exatamente. Esse momento é muito interessante, né? Porque tem toda uma filosofia assim que é muito típico, parece, da sociedade, que é do não se afetar por coisas, e não é exatamente não conhecer a coisa, mas eu entendi como se fosse uma espécie de afastamento mesmo, sabe? Assim, então até que ele fala, é porque eu sou um pouco ignorante, não sei, as pessoas falam, nossa, como você é avançado. Não, o que eu adorei foi que essa é uma comunidade religiosa, eles veem o futuro, quer dizer, eles respondem a perguntas. É isso. E aí, quando ele está se despedindo do Faxe, o Faxe fala, olha, mas não queira saber o futuro, o correto é não querer as respostas. Aí ele fala, pô, mas vocês vivem de dar as respostas para os outros. Aí o Faxe responde uma coisa muito legal, contraditória, mas muito inteligente. A gente vive de dar as respostas para as pessoas para que elas aprendam que não são as respostas que são importantes.
A gente Além faz... disso, ele fala que é caro também. E é caro, é pago, é bem caro. É caro. Mas eu achei genial isso, né? Eu sou o oráculo que te responde exatamente para você perceber que você gastou dinheiro e não serviu de nada a minha resposta. Tem uma passagem também, que é essas passagens mitológicas, que é de um casal que o cara pergunta a idade não, quando é que ele vai morrer? Isso. E aí esse oráculo responde, mas não responde, né? Diz o dia do mês. Vai morrer no dia 19. Vai morrer 19 de setembro. Não, é só 19. Esse dia 19. Só 19. Todo mês ele repetia, né? Isso. Era 18 ou era 19? Era isso mesmo. E aí ele fica nessa... Todo dia 19, 18 e 19 do mês, ele fica recluso. Mas o porque ele fica louco, respondeu... né, dele. Mas ele respondeu a pergunta... A pergunta foi mal feita. Que dia eu vou morrer? Dia 19. Aí o cara passa a vida inteira se martirizando por isso, e o parceiro vai lá e tenta resolver, né? E a pergunta é quanto tempo que ele vai viver? Não, eu acho que a pergunta é acho que é quanto tempo. Quanto tempo? Ele fala mais que quanto você. Ele fala mais que você. Mais que você. E aí ele volta e conta isso. Mas essa história é fenomenal. É muito boa. Porque você vai vendo o desfecho, você fala, nossa, Deu merda, né? não podemos dar spoiler, mas Não, mas é a narrativa da lenda que prepara você para o capítulo em que ele vai passar um tempo com esses oráculos. Né? Então ela usa muito bem isso. Ela usa a lenda. Lá no capítulo 2 ela usa a lenda, e no meio da lenda o rei perde a sua mão esquerda. E lá pro capítulo 17 é que ela vai explicar pra gente da onde vem o título do romance, né? A Mão Esquerda da Escuridão. Então ela tem todo esse jogo de preparação. É um livro muito bem amarrado nesse aspecto. Mas tem duas tecnologias aí em confronto, né? Tem essa tecnologia da previsão e tem a leitura da mente lá que o humano faz, né? E que não possibilita mentira, e que estranhamente evoca na cabeça do Straven a voz do irmão dele, morto e tal, né? E que, enfim, né? Me parece ter um conflito tecnológico aí de determinada maneira, né? Porque você não sabe qual das duas é mais terrível, assim, né? Porque me parece que pro Straven não é uma experiência boa isso aí, de você ter sua intimidade... Aliás, até curioso, né? Me parece até mais íntimo do que o sexo, especificamente isso, né? Essa espécie de invasão mental, assim, né? Mas que também tem que ser aprendida, não é voluntária nem nada. Agora, eu fiquei pensando uma coisa estranha, para mim, pelo menos, é que uma coisa que mostra como o livro é datado, de determinada maneira, é isso que a gente estava comentando há pouco, a falta de interesse sexual do Ai naquelas figuras, naqueles humanos. Né? E me parece datado porque hoje a gente tem figuras andrógenas altamente sexualizadas, assim, tal, né? Não sei se cabe... Você percebe? Você pensa numa cultura super avançada, como a do Straven, que é intergaláctica, e o cara chega lá cheio desses freios estranhos aí e tal, né? Quer dizer, de fato é uma construção da autora para tentar delimitar o problema, mas que hoje não caberia fazer isso mais, percebe? Assim... Mas é que daí, Guilherme, talvez seja aquilo que você estava referindo em relação ao horizonte de expectativa. Quer dizer, qual que é a expectativa? Que futuro que é possível pensar na década de 70? Né? Quer dizer, qual é o futuro da sexualidade que a década de 70 podia imaginar? Ou o futuro da tecnologia, ou o futuro dos experimentos com drogas para soro da verdade, por exemplo. Né? Então, que futuro é esse? Essa leitura que a gente faz hoje do alto do 2018, ela tem uma outra dimensão, porque o futuro que nós podemos pensar para esses universos é radicalmente diferente do que eles poderiam pensar lá na década de 70. E algumas falas do personagem, assim, né, não sei, me causaram algum tipo de estranhamento, como assim, se fosse uma coisa que dissesse muito respeito à década de 70 e talvez menos respeito aos dias atuais. Por exemplo, o cara sentia a masculinidade dele ameaçada por causa de uma gentileza ou outra, ou de uma coisa ou outra. Você acha que tem mais a ver com a década de 70? Olha o Brasil hoje. Muito de masculinidade ameaçada serviu para eleger. É verdade. A gente sabe quem. Mas causou estranhamento em mim, assim, na leitura, né? Não estou falando... talvez você de fato tenha um reflexo generalizado de alguma reação a isso, mas para mim
lendo, causou um estranhamento. Tipo, porra, não foi nada isso aí. Acho que você sentiu um pouco. Eu tenho acompanhado agora nos últimos anos aí, eu tô vendo Star Trek, que está disponível em rede de streaming, que a gente não vai falar o nome porque não está pagando nada pra gente. E eu assisti a série original lá de 68 e agora estou vendo a série Voyager, que é do início dos 2000. E o pessoal do Black Mirror sacou muito bem naquele episódio de crítica, de paródia e crítica ao Star Trek, né, que você... A trupe lá do Capitão Kirk é toda a cara da década de 50 e 60. Assim, o Gene Roddenberry já tinha coisas avançadas, tem o primeiro beijo interracial, tem uma série de... né, tem estrangeiros no deck e tudo mais, mas a moral deles é muito ainda década de 50 até. Tá? O Kirk como um galanteador, aquela coisa meio canastrona, né? Mas no Black Mirror fizeram bem, né? Quer dizer, tem um certo momento que eles tiram a calça e não tem nada lá, né? Já você pega a Voyager, é uma capitã, e no entorno das histórias você tem um pouco de... Ela tem saudade do marido, com um cachorro, ela não tem filhos, mas tem uma certa tensão sexual ali com o First Officer, com o primeiro oficial, Chakotay, que por sua vez é seduzido por uma bajoriana. Então você já tem essa trama sexual inserida na história. Aqui nos 2000. Lá no 68 você não tinha. Era aquela coisa ingênua, boba e machista, né? Inclusive a gente fala do primeiro beijo interracial em Star Trek, mas no episódio Kirk e Uhura estão dominados mentalmente por um outro ser. Eles não estão fazendo o que eles querem. Tá? Eu acho que nesse sentido, sim. Talvez na Ursula Le Guin tem essa coisa super inovadora, né? Porque você para pensar, por exemplo, o Planeta dos Macacos. Você tem relação interracial, interespécies, perdão, mas ela é uma relação ainda no registro masculino-feminino, né? E na Ursula Le Guin, não, isso aí some, esse registro, ele só é imposto o tempo inteiro como modo de visão do alienígena. Do humano. Do alienígena, que é o humano. Que tenta enquadrar o tempo todo aquilo ali, né? E as pessoas, não respondem a isso. Né, Você sabe que eu fui buscar as informações sobre a obra enquanto eu li, assim, começava a pensar nessas coisas, mas quem que é essa autora, o que é isso? E aí eu achei um comentário, não dá nem para chamar de crítica, mas um comentário de alguém, se não me engano era no site mesmo que vendia o e-book, alguma coisa assim, alguém dizendo que não gostou da obra, não sei o que, um rapaz. E ele fez o seguinte comentário: só podia ter sido uma mulher mesmo para escrever isso. Aí eu pensei comigo mesmo, então tá, esse problema tá super superado mesmo, estamos no outro. Mas eu acho que tem mais alguma coisa que eu queria comentar. Peraí que eu vou lembrar, quem fugiu. E eu acho que a gente já está indo pro encerramento. Né? A gente podia, quem quiser falar, ter uma última fala. Tem um finalzinho ali da obra que eu achei interessante, que ela vai dando uns dados estatísticos e de conversão de valores, além das notas todas que são legais, porque ela inventa lá uns nomes de coisas, os meses do ano, os dias da semana, umas coisas assim, né, que ela vai pondo lá em notas, mas lá no finalzinho, pelo menos na versão que eu li em português, ela tem umas conversões, né, de o que é a primeira hora, o que é a questão do tempo mesmo, porque eu de fato fiquei pensando nisso. Com o futuro, com o futuro essa obra seria, entendeu? Porque é aquilo que a gente conversava antes. Para mim parecia quase um passado, porque é um troço meio medieval, assim, parece, sabe? Pode ser uma visão equivocada minha sobre o planeta, uma visão também preconceituosa sobre o planeta. Mas eu acho que pode, apesar de você dizer que cita contextos históricos passados da Terra, eu fiquei imaginando que talvez fosse um tempo ficcional, mas um tempo passado. Não futuro, mas um tempo ficcional, obviamente, porque não é o tempo da realidade histórica, né? Mas um tempo ficcional. Não me pareceu que era um tempo assim, tão avançado no futuro. Até porque em questões tecnológicas, assim, de coisas fodas que a gente não tem, não vi tanta coisa assim, não.
Não, mas Parecia uma sociedade bem, ou uma sociedade bem atrasada. Assim. Mas a gente esquece também que as tecnologias dessa sociedade, isso me interessou um pouco, né? O rádio, por exemplo, e você tem uma tradição oral, você não tem livros, assim me pareceu, né? Quer dizer, as pessoas decoram as obras, né? E elas contam na tradição oral. E aí me parece de novo essa coisa antropológica que você colocou, Josi, do background da própria Úrsula, né? E essa coisa que me parece super inovadora também, agora que você comentou, dessa espécie de a gente esqueci qual que é o nome? Etnografia ficcional, assim, né? E que... Mas é isso, me parece muito mais recuado no tempo, sabe? Não, mas Atrasado no tempo da escrita ali da década de 70, do que de fato uma previsão de um futuro ficcional. Me parece um passado ficcional. Mas possível para a Terra e para o mundo, para a galáxia. É que a minha impressão é que o planeta Getten ainda está em evolução tecnológica. Ele estaria num nível tecnológico próximo ao nosso do século XX, só que eles não têm máquinas voadoras porque o planeta é chamado inverno também, e para eles é abominável a ideia de voar, porque não existem animais que voam no planeta. Isso ela descrevendo. Não existem outros mamíferos, né? Então, a impressão que eu tenho, e mais o ser humano já está voando, né, navegando pela galáxia, pelos planetas. Então, por isso que me deu a impressão de ser, mas eu concordo contigo, não fica claro, me deu a impressão de ser um futuro. Eu achei interessante a contagem de tempo deles. E a datação o ano ao longo muda. da narrativa também, né? O ano você não muda. consegue acompanhar a datação que ela coloca, às vezes, nos preâmbulos ali dos capítulos. Você lê, mas você não... Você não entende. E ali no fim ela explica um pouco isso, que o ano é contado, o ano atual é sempre o ano 1. Então, o ano que vem é o ano que vem até ele vir a ser o 1, e aí o ano que passou passa a ser o um eterno menos 1. presente. Como se fosse... presente. Eu achei muito sacada. Mas uma sociedade fleumática, como ela própria descreve, sem guerra, e é o eterno presente, né? Isso daí, mas o inverno também te dá essa impressão. Estamos no eterno presente. Mas eu acho que é interessante pensar muito assim essa questão de como que o romance está interligado com um horizonte que tenta, que de determinada maneira produz, né, essa coisa da androginia, assim. E aí eu fiquei lembrando aquele texto do Deleuze, o Atual Virtual, que deve servir, eu acho, para um pouco, são 3 páginas, 4 páginas, para a gente debater até os outros textos que a gente vai vir a debater, e que ele tenta substituir a ideia de real e ficcional para o atual e virtual por um motivo simples, né? Ele vai dizer, bom, o virtual ele depende do atual, ou seja, né, no plano da imanência da realidade, ele não é inventado, né, do nada, ele não está desconectado dessa atualidade que a gente habita, e ele atualiza essa realidade, essas virtualidades podem atualizar essa realidade. Então perceba, você pode estar num processo, na verdade você está no processo de construção dessa ambiguidade sexual nesse horizonte, sabe? Ou dessa androginia. Então você tem essas como é que você diria isso? Esses landscapes que vão se autoconformando aí na produção, né? Então não é só uma ficção isolada e etc., mas parece que ela tem, de determinada maneira, ela trava um diálogo programático com as outras produções da época, assim, né? E que, de fato, pelo menos assim, eu tenderia a dizer, bem rasteiramente, produziram efeitos concretos, estéticos, reais, né, no mundo, né? Bom, Mais alguém? Josi, Fran... Só queria fazer já finalizando, né? Só retomar aqui um trechinho da introdução do livro, que vai ao encontro disso que a gente falou a respeito do papel da ficção, né? Então, na introdução, ela diz o seguinte, que a ficção científica não prevê, descreve. Previsões são feitas por profetas, de graça, por videntes, que geralmente cobram um honorário e, portanto, são mais respeitados em sua época do que os profetas. E os futurólogos, que são assalariados. Previsões são o trabalho de profetas, videntes e futurólogos, não o trabalho do romancista. O trabalho do romancista é mentira. Então, dessa ideia, né, de que se constrói essa narrativa e essa ficção a partir de uma
de uma descrição de um possível real, então completamente imaginário, né? E mais adiante ela diz o seguinte, que a sanidade retorna geralmente quando se fecha o livro, ou não. Agradecer quem teve paciência de acompanhar a gente até agora e agradecer as convidadas, professora Joseline, professora Fran, já é habituê, professora Janaína também, mas agradecer a presença de vocês e a gente continua com mais um Logotonia em breve.